Salve, salve galera BR, eu sou Cascudo Pescador, sejam todos bem-vindos ao canal Play Electronics. No vídeo de hoje aqui nós vamos falar um pouco mais aqui desse projeto que é um gerador de PWM. É um gerador de PWM transistorizado. É um projeto, pessoal, assim, difícil de estar encontrando porque geralmente projetos de PWM eles utilizam o CI integrado, né, que é aquele CI, por exemplo, o NE555, né, um exemplo a ser utilizado, mas tem vários outros, o TL495, 494, entre outros diversos outros tipos de CIs também que existem no mercado, que geram um sinal PWM. E esse sinal PWM, pessoal, ele controla muitas vezes sensores, circuitos, é utilizado em fontes chaveadas que requerem um sinal de fidelidade. E nós temos então o sinal PWM hoje em dia em todos os circuitos modernos. O sinal PWM então ele controla muitas vezes um circuito complexo ali que é necessário um sinal de fidelidade, um sinal que consiga, ter um controle, às vezes para alterar uma frequência, às vezes para fazer uma oscilação de uma fonte e até mesmo, em outros diversos circuitos aí que nós podemos observar em carros, por exemplo, é muito difundido em módulos automotivos hoje em dia. O módulo ele utiliza a comunicação PWM com todos os sensores. Então, se tiver, por exemplo, uma falha no sensor ou até mesmo você tentar fazer alguma coisa, por exemplo, direto, o módulo vai reconhecer porque ele não está recebendo o sinal PWM. E se você fizer a ligação direta, porque em muitos casos, esses sensores eles trabalham com variação. Então o sinal PWM ele consegue trabalhar muito bem com esses sinais de variação, de tensão e sinais de frequência. Tá, pessoal? Então aqui nós temos um PWM transistorizado muito simples que nós podemos estar fazendo em casa e que nós podemos utilizar, por exemplo, para fazer uma fonte, um transformador chopper, ele oscilar em uma fonte, que é um exemplo. É um conjunto muito simples de dois transistores e um MOSFET aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu vou estar deixando esse projeto para download no link abaixo do vídeo aí. O transistor, por curiosidade, que eu utilizei aqui só para a gente estar fazendo um teste no meu canal principal. Também o link do vídeo da montagem vai aparecer aqui abaixo do vídeo também para vocês. Então não tem desculpa, é só acessar e ver como foi a montagem. Então, pessoal, esse transistor é o 6N80, que é o que? Um MOSFET 6N80, que é um MOSFET com 8 amperes e 600 volts. Mas você pode utilizar o que prevê no projeto, o IRF-Z44N, o IRF-P 640, 630, 540, outros dessa mesma linha, pessoal, que operam com 30 até 100 watts também, o IRF-P, IRF 3205, tem uma grande quantidade de MOSFETs, transistores MOSFETs, que você pode utilizar em projetos assim. E você vê, por exemplo, no datasheet lá e no projeto, ele prevê tal voltagem com tanta amperagem e também qual que é o desempenho dele em watts e também qual que é o ganho dele em relação a coletor, a base, coletor e emissor ou gate, dreno e source, e qual que é a velocidade desse MOSFET em fazer esse trabalho. Tem tudo isso, galera, que você pode estar comparando com o projeto. E quando o projeto não prevê essas características, você utiliza, por exemplo, aquele que te oferece uma voltagem, uma amperagem próxima com aquela potência em watts, em watts, que é parecido, que se chamam MOSFETs, transistores equivalentes, componentes equivalentes. Então, os transistores utilizados aqui, que eu utilizei nesse projeto aqui, galera, deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui na coisa. Eu utilizei o C3198, ele pede o BC547, 548, 337, mas esses transistores são de uso geral que a gente pode substituí-los então por uma diversa gama assim de transistores de uso geral, de uso em som. Por exemplo, o C3198 pode ser substituído pelo BC547, 548, 337, que são NPN, transistor 1815, o C945. Daí você tem que analisar qual que fica assim melhor na substituição, qual que tem o desempenho mais próximo possível.
Desses dois transistores, pessoal, vai ser emissor, base no meio e coletor à direita dele, tá? Assim, é o C3198, o NPN, já falei que você pode utilizar aí de substituição. Então ele recebe a alimentação até a base com um resistor de 4,7 kΩ de resistência, de 4K7, até a base aqui, que é um resistor amarelo, roxo, vermelho e dourado. Esse sinal de alimentação nas duas bases faz com que esse transistor ele ligue. Faz com que esse transistor ele fique ativado, ele fique operacional. Aqui nós temos um trim-pot de 220 NF. Você pode utilizar de 100 até 300 NF. Nós temos até no pino central desse trim-pot aqui um resistor de 27 kΩ de resistência, que é vermelho, roxo, laranja e dourado. E aqui, pessoal, nos terminais aqui da esquerda e da direita, eu tenho um resistor no da esquerda aqui de 2K2, de 2,2 kΩ de resistência, que está indo até o coletor do primeiro transistor. E aqui o outro resistor aqui, um resistor de 1 kΩ de resistência, marrom, preto, vermelho, dourado, que está indo até no outro coletor. Esse trim-pot aqui, pessoal, ele é ajustado no meio, no início, depois você ajusta mais ele à direita aqui no resistor de 1 kΩ de resistência, que é para ter um nivelamento de tensão e para estar gerando um sinal PWM perfeito, tá? E aqui nós temos esses dois capacitores de código 472, que são capacitores de 4,7 NF, né? Que é o código dele aqui. Estou utilizando ele com a cabecinha pintada, que é o NPO, NP0, às vezes falam, né? Mas independente. Tem que ser esses aqui para estar gerando um sinal PWM de fidelidade. E outro detalhe, vocês estão vendo que ele está sendo cruzado, pessoal, por quê? Esse cruzamento aqui entre os capacitores e a tensão saindo de um capacitor e até no coletor do outro, que gera o sinal PWM. Essa oscilação de frequência que vai girar em torno de 5 até de 4 a 5 kHz, que é necessário para que esse projeto funcione. A alimentação aqui com fio vermelho, 12 volts, com um resistor de 100 Ω de resistência, 100 Ω de resistência, que é marrom, preto, marrom e dourado. E esse capacitor eletrolítico de 220 microfarad aqui, por 16 volts, deixa eu conferir se é isso mesmo, 16 volts é para filtragem se tiver algum ruído na fonte. E então, pessoal, como eu já disse para vocês, o cruzamento aqui dele e o ajuste no trim-pot, a gente vai regulando para obter a frequência correta e a oscilação correta do sinal PWM. Desse MOSFET aqui, que os terminais ele vai ser da esquerda para a direita, gate, dreno e source, né? O source aqui ele já vai ligado negativo. O gate ele está recebendo o sinal aqui do conjunto todo, você pode ver aqui, né, dos dois coletores no gate, que recebe o sinal. E aqui no dreno, pessoal, vai ter o sinal PWM, que você pode levar direto aí num transformador chopper. Então essa parte aqui, osciladora, galera, já está perfeito e funcional. É só ajustar no trim-pot aqui se você quiser um ajuste fino e tá colocando na fonte que você está construindo. Olha, então, pessoal, um sinal PWM que você pode estar utilizando para estar desenvolvendo tua fonte chaveada utilizando o transformador chopper. Tá aí, pessoal. Esse projeto aqui, do jeito que tá, já dá para você ter então a alimentação aqui e tá fazendo com que a fonte funcione corretamente. E aqui, galera, você vai me perguntar, mas e a alimentação, casco do pescador? Como que eu vou fazer esse circuito funcionar se eu estou fazendo a fonte e não tenho sinal? Pois bem, pessoal, aqui ele vai ligado justamente no final da fonte, né? Na saída do sinal da fonte que você está desenvolvendo. Quando você coloca na tomada, vamos dizer assim, o cabo de rede, a fonte vai ligar. Só que se ele não tiver alimentação aqui no final da fonte, o circuito ele não vai funcionar. Por quê, pessoal? Porque o circuito vai dar o primeiro impulso, não vai ligar porque não vai ter o sinal PWM. E assim, se o sinal PWM está no transformador chopper, você plugou a primeira vez, teve a indutância no transformador, o transformador enviou o sinal lá para a saída, o 12 volts, e enviando aqui, tendo o retorno do sinal, né, do transformador para o PWM, nós temos a fonte funcionando, tá, pessoal? Então é mais ou menos isso. Isso aqui vai lá no final da fonte, tá? Não precisa de fonte externa, porque você tendo o retorno do sinal, é igual, por exemplo, um fotoacoplador, né? Por isso que em muitos casos tem um fotoacoplador para ter o retorno desse sinal.
E quando não tem o retorno do sinal, é sinal que está com problema. Algum componente está queimado. Mas se todos os componentes estiverem bom, o primeiro impulso aqui, ligou a fonte, tem alimentação na saída já, o circuito fica operacional direto. Tá, pessoal, e se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative a notificação para estar recebendo vídeos novos, compartilhe o vídeo para estar ajudando o canal a crescer e deixe aquele fantástico like. Até mais, galera. Tchau, tchau.